A Assembleia lançou essa semana a 4ª publicação do programa editorial da Casa, que reúne obras de valor histórico e cultural que são de interesse do Estado e do país. O livro A Política em Minas traça um caminho que vai da Inconfidência ao regime militar. Ele expressa o olhar de quem foi testemunha de nossa história. Eu vou conversar com o autor, o professor emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Paulo Roberto de Gouveia Medina, ex-diretor da Faculdade de Direito e ex-conselheiro da OAB. Bem-vindo, professor. Muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre o livro recém-lançado. Professor, o que levou o senhor a colocar no papel, esse seu olhar sobre a história política de Minas? Eu sei, o senhor começa logo na abertura do livro a dizer que não tem a pretensão de fazer uma pesquisa histórica, acadêmica, que é o seu olhar. Por que colocar no papel? Na verdade, esse livro resultou de um hobby por mim cultivado ao longo de muitos anos. Eu sempre me interessei pela história política e sempre fui um leitor de obras referentes à história política de Minas Gerais, particularmente. Biografias, memórias, crônicas, textos históricos, afinal, que abordam a política de Minas, sempre foram de especial interesse para mim. O senhor tem, inclusive, uma história pessoal, não é? Que seu pai era político? Exatamente, e isso também contribuiu para despertar em mim o interesse pela história política. Meu pai, meu saudoso pai, Dari de Castro Medina, foi político do interior, na nossa cidade de São João Nepomuceno. E ele iniciou a sua atividade política ainda na República Velha. Foi vereador pelo distrito da cidade, conforme se dizia na época, quando se adotava um sistema distrital de eleição, vereador, líder de oposição, diretor de jornal de oposição, muito combativo. Agora, o senhor acompanhava o seu pai nas andanças políticas, nas conversas políticas? Em Foi parte, isso sim, que tornou atraente o assunto? Eu sou o filho caçula e um pouco distanciado dos meus irmãos mais velhos, o que significa dizer que quando eu nasci, meu pai já havia passado bastante dos 40 anos. Eu acompanhei a trajetória dele a partir dos anos 50, quando ele foi prefeito da cidade. O senhor conheceu algum desses políticos? Muitos. Que o senhor cita no livro? Muitos políticos. Eu conheci, por exemplo, uma grande figura que chegou à presidência da República interinamente e frequentava a nossa casa, porque era amigo pessoal do meu pai, foi Carlos Luz. Carlos Luz foi deputado federal por muitos anos, ministro da Justiça, presidente da Câmara dos Deputados, e nessa condição assumiu a presidência da República, substituindo Café Filho em 1955. Mas além de Carlos Luz, com muitos outros políticos eu tive contato, depois já acadêmico de Direito, líder universitário, e também quando eu tive um breve ensaio na vida política, que eu logo abandonei. Porque o senhor tentou, disputou a eleição propriamente? Eu cheguei a disputar uma eleição por circunstâncias. Eu fui candidato uma única vez e isso nem é referido na minha biografia, porque não tem maior expressão. Você foi candidato a deputado? Não, vereador? Eu fui candidato a vice-prefeito de Juiz de Fora, ainda muito jovem, na chapa de uma grande figura de Juiz de Fora, o doutor Ademar Rezende de Andrade, que havia sido prefeito 2 vezes, secretário de Estado, e por circunstâncias eu fui candidato naquela época e por sinal perdemos a eleição. Então o senhor decidiu que era melhor observar a política e os políticos. Como é que o senhor organizou o seu livro? O que o senhor achou relevante? O que o leitor vai encontrar aqui? O que o senhor achou relevante destacar?
É curioso observar como surgiu esse livro. Esse livro não obedeceu a um plano, nem muito menos a uma ordem cronológica. Ele surgiu a partir de um capítulo sobre a Primeira República, que vai até 1930, que eu escrevi para ser publicado na revista do Instituto Histórico de Juiz de Fora, instituição da qual eu faço parte. Naquela época era vivo uma grande figura aqui de Belo Horizonte, que me honrava com a sua amizade, o ministro Adhemar Ferreira Maciel, do Superior Tribunal de Justiça. E eu me comunicava com o ministro Adhemar quase todos os dias, por e-mail, e telefone, e mandei para ele esse artigo que ele leu e, depois de lê-lo, me estimulou a dar desenvolvimento a esse estudo, abordando outras fases da República e talvez até a política do Império. Confesso que eu não me animei no primeiro momento com essa ideia. E já depois de falecido o ministro Adhemar Ferreira Maciel, eu acabei dando continuidade a esse trabalho. E aí concluí o estudo da República e voltei no tempo. Aí o senhor sistematiza, né? Sistematizando. Começa lá com os Inconfidentes. Começando com os Inconfidentes. O livro divide-se em duas partes, né? A primeira parte, que se compõe de 7 capítulos, é uma breve história política de Minas desde a Inconfidência Mineira. A segunda parte é dedicada ao perfil de 21 figuras da política mineira de Afonso Pena a Tancredo Neves. É importante observar que eu fixei um marco para esses estudos, que é o fim da Terceira República. O que significa propriamente a Terceira República? Que essa é uma categoria que o senhor determinou. Exato. A divisão da República em fases a que se dá a denominação de Primeira, Segunda, Terceira República, para alguns estudiosos coincide com as constituições que nós tivemos. Outros já não se apegam rigorosamente a esse critério, porque o importante a considerar é o período histórico. E veja bem, de 1930 a 1945, nós tivemos um período histórico homogêneo, que foi a Era Vargas. Que Vargas assume o poder em virtude da Revolução de 30, e aí se inicia a chamada Segunda República. E 2 constituições sobrevieram nesse período. A Constituição de 1934, votada pela Assembleia Legislativa daquele ano. E a de 37, a famosa polaca, outorgada pelo Getúlio, instituindo o Estado Novo, ou seja, a ditadura que durou até 1945. Então, a Terceira República, o senhor está colocando... A Terceira República começa com a queda do Getúlio em 45 e vai até 64. Por que o senhor vai só até 64? Por que seu livro se limitou? Porque, no meu entender, a partir de 64, período mais recente, ainda não se pode ter uma perspectiva histórica mais nítida ou que permita uma análise isenta. Por outro lado, sem nenhum demérito para com a política atual, o certo é que o período áureo da política do país, especialmente de Minas Gerais, é aquele que termina com o regime militar de 64. É uma coincidência a situação isso? De Minas Gerais em destaque no país. É uma coincidência isso? Não, não é bem uma coincidência. É que, em 1965, o presidente Castelo Branco, que foi um presidente
militar, mas que tinha as suas inspirações democráticas e desejava ver restabelecido o poder civil com o fim do seu governo, o presidente Castelo Branco foi forçado a editar o ato institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos. Ora, os partidos até então existentes, e eram 13 no total, 13 apenas, eram, em geral, partidos representativos. Os 3 grandes partidos da época, o PSD, Partido Social Democrático, a UDN, União Democrática Nacional, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, eram partidos que exprimiam e representavam segmentos bem identificados da sociedade brasileira. Não eram propriamente partidos ideológicos. O senhor acha que o fim dos partidos, quer dizer, enfim, o fim da diversidade de partidos, passou a existir só 2, não é? MDB e Arena. Depois disso, Minas Gerais, o que o senhor acha é isso? Depois disso, Minas Gerais nunca mais foi a mesma do ponto de vista de protagonismo político no país? Não, eu acho que a política do país nunca mais foi a mesma. Hoje nós temos um quadro partidário artificial. Eu escrevi recentemente um trabalho sobre a história dos partidos políticos no Brasil, que foi publicado num livro editado em Brasília em homenagem ao ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. E nesse trabalho eu procuro mostrar isso. Nós hoje temos 35 partidos, 28 dos quais com representação no Congresso Nacional, e esses partidos, mesmo os maiores, não têm autenticidade. Agora, o senhor fala em vocação política dos mineiros. Pois não. Por que o senhor fala em... Essa frase, né, vocação política dos mineiros, é um título de parte do seu livro, Exatamente. Né? Não é isso? Eu abordo agora, isso no início. Não é um pouco de folclore nessa ideia de vocação? Não. Porque assim, nós temos, por exemplo, uma história política importante no Nordeste brasileiro, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Por que Minas Gerais? Por que os políticos mineiros têm vocação? Eu acho que cabe falar em vocação do mineiro para a política na medida em que você considera o liberalismo como a tônica principal da vida política democrática. E essa vocação política dos mineiros nasce, sem dúvida, com a Inconfidência, mas passa por movimentos liberais, como a Revolução de 1842 no Império, e até mesmo pela participação de Minas na Revolução de 30, exprimindo o espírito público do mineiro, a dedicação de grandes figuras de Minas para a vida política. Isso deixou de existir a partir de certo momento. Recordo-me que o presidente Tancredo Neves, numa das suas últimas entrevistas, perguntado a esse respeito, ou seja, indagado sobre as causas que teriam determinado o afastamento de grandes valores da vida pública, ele explicou que, na época dele, quando ele se formou, em meados da década de 30, as profissões liberais, especialmente a advocacia, não ofereciam ainda as perspectivas de realização que hoje, com o desenvolvimento do país, passaram a oferecer. O grande campo de realização do bacharel em Direito, especialmente, era a política. E aí nós não podemos deixar de associar a vocação política com um fenômeno social muito mal compreendido às vezes, mas que teve uma importância relevante para o Brasil, que foi o bacharelismo. Eu tenho alguns textos a esse respeito, que não estão aí nesse livro, naturalmente, em que eu mostro a relevância que teve para o Brasil o fenômeno social do bacharelismo, ou seja, a predominância do bacharel em Direito em muitas áreas, especialmente na área política. Agora, claro que a vocação política
dos mineiros não é um exclusivo, é uma apanágio de Minas, mas não é algo que se pretenda exclusivo. Que São Paulo teve, por exemplo, a Inconfidência. São Paulo e o Rio Grande do Sul, por exemplo, também sempre rivalizaram com Minas nesse particular. Não é bem o caso do Rio de Janeiro, embora o Rio houvesse ele foi um centro político, né, que estimulava a aparição de muitos. Né? Exato. Mas sobre a Inconfidência... Sim. A Inconfidência, né, que peso teria nessa, digamos, vocação? A Inconfidência foi, sobretudo... Que papel também teve em relação à República? Né? A Inconfidência foi, sobretudo, um movimento de intelectuais e um movimento que traduzia um ideal. A Inconfidência Mineira não chegou a transformar-se efetivamente numa revolução. Não houve nenhuma ação armada dos Inconfidentes, nem eles estavam próximos disso. A Inconfidência foi, sobretudo, um ideal que aglutinou não só intelectuais, mas, sobretudo, grandes figuras de intelectuais, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto. E ali despontaram alguns talentos, eu mencionei os 3 bacharéis do movimento, que podem ser identificados como os primeiros líderes políticos de Minas, porque eles aspiravam... Quais mesmo? O Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto. Eles aspiravam à independência de Minas. Não se sabe exatamente a extensão que teria. Tinha a também ali o germe do republicanismo, exatamente, né, do pensamento republicano. O programa dos Inconfidentes era um programa republicano. Eles chegaram a esboçar até uma legislação que estruturaria o regime republicano em Minas, capital em São João del Rei, etc. Agora, falar de política, inclusive de uma política bastante tradicional, né? Histórica e tradicional, no momento em que políticos e política andam em xeque, como é que é para o senhor esse desafio de lançar um livro sobre esse assunto? Eu acho que isso torna o livro mais oportuno, porque mostra a importância que a política já teve entre nós. E mostra também que Minas sempre foi, e isso não é um bairrismo da minha parte, não é uma veleidade dos mineiros, mas Minas sempre foi, a política sempre foi apanágio de Minas Gerais. E eu penso que essas restrições que hoje há a políticos militantes, de tal modo que até candidatos a governo do Estado fazem questão de se dizerem apolíticos, como se a política fosse algo em que as pessoas sérias não devessem meter-se. Isso é um equívoco ou é fruto do desprestígio que a vida política teve no país nos últimos anos. Isso não significa dizer que nós não tenhamos ainda hoje grandes figuras políticos, inclusive em Minas Gerais. Mas a verdade é que já não há aquela pleiade de valores, aqueles grandes líderes, grandes oradores políticos que nós tivemos no passado. Isso não é A política vai ter que se reinventar? Só para a gente encerrar, que nosso tempo está acabando. Pois não, a política vai ter que se reinventar e só se reinventará na medida em que nós tivermos novamente partidos políticos autênticos. Professor Paulo Roberto de Gouveia Medina, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu é que agradeço, muito honrado e satisfeito. Parabéns pelo livro. Muito obrigado. Enfim, eu conversei com o professor Paulo Roberto de Gouveia Medina, professor emérito da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele é ex-diretor da Faculdade de Direito e autor do livro A Política em Minas.
ele aqui relaciona um período e fatos e momentos da história política do Estado que vão da Inconfidência até o golpe de 64. E cita uma série de grandes nomes que fizeram a história e o protagonismo de Minas na política nacional. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar. Se você quer rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. Você também pode interagir com a gente por e-mail e pelo Twitter. Então, até a próxima.